E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a IA, que já é uma realidade no Brasil, né? Hoje, escritórios de advocacia já utilizam bastante, né? Já tem até plugin aí para o PJE, para o pessoal da advocacia. Mas nos tribunais nós também temos, tá? Então, temos vários sistemas aí nos tribunais que apoiam essa atividade do servidor, que trabalha nessa atividade jurídica, não só na jurídica, né? Na administrativa também, em tantas outras áreas. Mas antes de falar disso, eu queria fazer uma pontuação importante aqui, né? O que é que torna tudo isso possível? Eu falei algumas vezes ao longo do curso, né, sobre como é oneroso esse trabalho de juntar todos os dados, deixar eles de uma forma normalizada, fazer todo esse tratamento, esse processamento, né, de informação. E então, é muito importante para essas áreas de TI que a gente tenha uma certa uniformidade nisso, né? Uniformidade nos sistemas, uniformidade na forma como os dados são armazenados, nos padrões que os dados seguem, né? Então, existe um esforço constante aí do CNJ, né, para prover essas plataformas de unificação, tanto de sistemas, né, com PJE e entre tantos outros, mas também de dados. Então, eu queria trazer aqui no mundo da IA alguns sistemas que são extremamente importantes e que viabilizam, né, que os dados estejam disponíveis ali todos em um lugar só, já tratado, já uniformizado, todos os tribunais enviam. Então, esse esforço, ele é muito importante para essa área de inteligência artificial. Um deles é o DataJude, né, que é uma base de dados que unifica os dados da Justiça do Trabalho como um todo, né, todos os dados ali, não todos os dados existentes, mas bastantes dados, né, existem algumas definições de quais são as informações que os tribunais precisam enviar. O Codex, que armazena os documentos, né? E aqui até um exemplo interessante, porque o Codex já faz um tratamento específico que acontece em textos, que é o OCR, né? Que é a identificação ocular dos caracteres, o reconhecimento dos caracteres. Então, quando você tem um documento que alguém foi lá e bateu uma foto, por exemplo, você não consegue, a máquina não consegue nativamente, né, já entender que ali é um texto e aquela tem uma palavra e aquela palavra tem um significado. Ela tem que fazer um processamento daquela imagem e aí reconhecer quais são os caracteres, que é essa tecnologia de OCR, para depois ela entender que tem um texto e qual é aquele texto, né? E o OCR é também uma aplicação de visão computacional, né? Um dos campos aí da inteligência artificial que trabalha com as imagens, né? Esse reconhecimento nas imagens. Então, ele acontece, por exemplo, quando você passa com o carro numa catraca de um estacionamento, por exemplo, e aí ele já lê a sua placa automaticamente. Então, ele aplicou essa tecnologia para extrair aquelas letras e saber que aquilo era um texto, né? Quais eram as letras e números ali. Então, o Codex ele já cuidou de fazer todo esse trabalho, né? Os tribunais também enviam os documentos, fazem esse processamento, enviam apenas o texto. Então, a gente já tem um grande repositório de textos de documentos aí da Justiça do Trabalho. E ele não pega só a Justiça do Trabalho, né? O Codex é para toda a Justiça, na verdade. E o Synapses também, que é um para armazenar modelos de inteligência artificial. Então, nós temos modelos aí, quando o pessoal cria um modelo, que é uma coisa que dá bastante trabalho de fazer, né? O pessoal coloca esse modelo lá, ele serve não só para armazenar, mas para dar publicidade para esses modelos também. Porque se alguém quiser, como a gente está na mesma justiça, temos as mesmas necessidades, né? Os tribunais funcionam de forma muito parecida, claro que tem algumas necessidades específicas, mas muitas necessidades são comuns aí entre os tribunais, né? Temos o mesmo tipo de problema, de questões para resolver. Então, os modelos ficam disponíveis ali para que outros tribunais possam usar. Então, quando você manda um modelo, você fala com quais dados ele foi treinado, quais modelos, você coloca ali uma descrição, então ele serve também para dar essa publicidade. E aí, agora indo para a Justiça do Trabalho, uma outra iniciativa muito relevante também que tem uma proposta de sistema nacional, né? É o ChatJT, que foi desenvolvido aí pelo CSJT, né, em parceria com alguns tribunais. Mas ele é um sistema que unifica o uso da inteligência artificial aí para os tribunais, né? Uma ferramenta conversacional nesse formato de chat que a gente tem visto muito, né? Ele tem modelos de inteligência ali por trás que estão nesse chat para ir conversando, né? Utilizando essa inteligência artificial generativa.
São assistentes, ele possibilita a criação de assistentes, né, personalizados, ou seja, você está ali dando instruções para uma máquina e você pode guardar aquele conjunto de instruções específicas para você repetir de novo aquelas instruções para um novo dado quando você chegar para trabalhar no outro dia, por exemplo, sem ter que ficar ali repetindo aquilo várias vezes. E aí você pode até compartilhar esses assistentes com os seus colegas de trabalho, publicar os assistentes para que colegas de outros tribunais tenham acesso também. Já tem uma série de assistentes que estão publicados lá no ChatJT. E ele tem ferramentas também, que são os agentes de IA, né? O agente é aquele cara que consegue executar uma ação com outro sistema, né? Ele consegue ir no mundo de um outro sistema, buscar uma informação e entregar ela para a IA generativa poder trabalhar com aquela informação, né? Isso tudo processando linguagem natural. Então, a gente estabelece uma forma dos sistemas conversarem e para que eles possam trocar informações, né? Então, essas ferramentas, elas têm acessos aos documentos, né, que estão lá no Codex, têm acesso às jurisprudências, que estão no sistema Falcão, que é um sistema também nacional para fazer busca de jurisprudência, que usa muito IA também. A integração no PJE, né? Também o ChatJT já está disponível nesse formato conversacional ali para conversar. Na verdade, o pessoal está terminando de construir essa funcionalidade, notícias quentes aí para vocês do que vem à frente aí no ChatJT. E ele traz uma autonomia para os servidores, né? Porque ele coloca o servidor como um protagonista aí nessa interação com a IA, sem ter uma dependência tão grande da equipe de TI, né? Quando ele possibilita que os próprios servidores criem os seus assistentes, compartilhem, modifiquem as instruções de máquina ali para poder entregar um determinado resultado. E o que a gente tem por trás aqui do ChatJT, né? Então, a gente tem ali o processamento de linguagem natural, que ele vai trabalhar com todas essas informações nesse formato conversacional, né? A gente tem uma recuperação e uma gestão da informação, porque como vocês viram ali, ele não está cuidando só de conversar com o usuário, né? Ele tem disponível a busca desses documentos, da jurisprudência, né? Ele tem e ele armazena todas aquelas conversas, né? Assim, para que tenha uma possibilidade da gente melhorar os modelos, né, de inteligência artificial, que é o que a gente chama de fazer um fine tuning, para que ele fique mais especializado no seu contexto, né, ali no caso que seria o ramo do direito da parte jurídica, né. Então, isso permite que ele tenha um aprendizado contínuo, né, e essa interação com outros sistemas que eu acabei de mencionar. Então, o que são capacidades do ChatJT hoje, né? Ele pode dar respostas informativas aí sobre uma legislação trabalhista específica ou buscar em uma base jurídica, né, ali de documentos que a gente tem, informações de um processo, esclarecer conceitos, né, tirar dúvida, procedimentos da Justiça do Trabalho. Ele pode auxiliar na redação de minutas, né, de documentos personalizados aí, padronizados, eventualmente, dependendo do que o pessoal usa. Você pode enviar um documento que tem um formato específico e pedir para ele repetir aquele formato, mas agora para escrever um documento com os dados que você precisa que constem ali, né? E sugerir formatos, né, estruturas para peças processuais, ver como organizar melhor a informação, entre outros usos, né? É importante a gente trazer também algumas limitações, né? Ele não substitui o conhecimento jurídico, então é importante que pessoas que tenham essa vivência dentro da Justiça do Trabalho, né, continuem ali revisando, vendo essa informação com cautela, né, agregando o seu conhecimento ali, como a gente sabe, a gente já viu, né? Não existe um conhecimento novo sendo construído pela IA generativa, né? Existe uma nova combinação de dados ali que se apresenta, que costuma estar correta, mas que a gente tem riscos aí de alucinação, de uma informação que não condiga com a verdade. Então, essa revisão, essa responsabilidade do servidor, ela sempre vai existir, né? Então, outra coisa também que é importante a gente falar, né? Não dá assim, entrega esse processo e me dê o resultado. Ela não resolve casos específicos de forma autônoma, né? E nem poderia. A gente tem resoluções aí do CNJ que dizem que essa decisão ela não pode ser delegada de uma forma automática para máquinas. Então, a gente precisa, a gente vai falar nos próximos módulos, né? Vai ser falado sobre essas legislações também.
O ChatJT não acessa processos sigilosos, né, ou dados pessoais também. E ele pode eventualmente errar, né, apresentar informações incompletas, foi o que eu já tinha trazido aí. Então, sempre essa validação humana vai fazer parte do processo. Essa responsabilidade sempre vai ser dos usuários da inteligência artificial, tá certo, pessoal? Então, falando aqui alguns sistemas, né, no TST a gente tem aí o BenTV, que faz uma triagem de processos e agrupa processos parecidos ali para ajudar a identificar quais são os processos que você vai trabalhar hoje, ou pegou um caso específico, o que teria de mais casos parecidos ali com ele, né, olhando partes, olhando assuntos, olhando os advogados do processo. Recentemente foi lançado o Águia também, que ele se integra em sistemas do TST e faz um resumo ali processual, olhando peças que são importantes para o TST, né, que dá um apanhado geral ali do projeto, do processo, faz sugestão de emendas, redação de minutas também para diversas classes processuais, atuando ali na parte dos relatórios. No PJE de toda a Justiça do Trabalho, né, existe disponível o módulo do Gemini, que faz agrupamento de processos baseados nos textos, né, você pode escolher ali qual é a peça que você quer trabalhar, né, em qual vara que você vai estar ali, e aí você pede para ele fazer um agrupamento dos processos que estão no seu acervo. O Galileu é um sistema que foi criado aí também pelo TRT4, né, que traz a redação de minutas apoiadas por IA e julgados parecidos também. Então, é um sistema que já está disponível também para outros tribunais utilizarem. E tinha falado do Falcão, acabou não constando aqui no slide, né, mas o Falcão, que foi desenvolvido aí pelo TRT9 para poder fazer a busca de jurisprudência também, com inteligência artificial, né, ele tem uma forma específica de buscar as partes de interesse no texto ali, que é a busca aumentada do conhecimento, o que a gente chama de RAG, mas acho que a gente não precisa entrar nesse nível de detalhes técnicos aqui. Falando um pouquinho aí do STF, né, saindo um pouquinho da Justiça do Trabalho, mas a gente tem lá o Vitor, que é também para ler recursos extraordinários, né, e classificar o tema dentre os temas de repercussão geral do STF. O Vitória, que faz esse agrupamento de processos, né, baseado no texto das peças, tem uma proposta parecida com o Gemini do PJE da Justiça do Trabalho. O Maria, né, o Mariá, não sei exatamente, alguns falam de uma forma ou de outra, ele usa IA generativa também para apoiar nessa análise processual, né, eles têm perguntas e respostas frequentes para processos, já traz umas respostas para os usuários, ajuda na redação de emendas também, na construção da minuta. E no STJ a gente tem o Atos, que é um dos primeiros sistemas que começou a trabalhar com a similaridade de textos, né, que a gente fala muito aí na área técnica, tem um algoritmo específico, inclusive, para fazer essa similaridade, que já serviu de inspiração para outros colegas aí, né, na área técnica. O STJ Logos também, que foi lançado recentemente, também usando a IA generativa, né? Você pode fazer ali um bate-papo com o processo, ele traz também agrupamentos para o processo, ajuda nessa redação. Então, a gente tem vários sistemas aí que já fazem parte dessa realidade do dia a dia dos servidores. E o que a gente ganha com isso, né? A gente ganha mais eficiência e uma redução drástica no tempo com tarefas que às vezes seriam repetitivas, né? Copiar, colar, encontrar textos ali, classificar, pesquisar alguma coisa, tudo isso é impulsionado, acelerado pelo uso da inteligência artificial. Temos mais consistência, né? Facilita a aplicação de padrões ali. Então, se você consegue, por exemplo, buscar qual é normalmente a decisão nesse tipo de caso, facilita que você mantenha essa consistência, né? Essa uniformidade na decisão, né? Para casos parecidos ali. Então, fortalece a segurança jurídica, né? do jurisdicionado. E permite que os servidores possam focar em atividades mais estratégicas, atividades mais complexas que demandem mais dessa análise minuciosa de um caso, que precisem elaborar uma decisão que tenha complexidades ali diferentes, né, do que se costuma ver no dia a dia, que possa ser um caso pensado com mais calma. Então, tudo isso é um benefício aí para o judiciário. Então, a nossa parceria com a IA está só começando, né? Na verdade, já vem aí de um tempo e agora ela vai só se fortalecer.
Vamos lembrar que não somos nós versus ela, né? Somos nós com ela. Como que ela pode fazer parte do nosso dia a dia para melhorar o trabalho que a gente realiza, né? E melhorar também a nossa vida pessoal ou transformar a nossa vida pessoal. Novas coisas vão surgindo, novas profissões vão surgindo, novas formas de trabalho vão surgindo e a gente está sempre aí aprendendo.